vamos continuar o estudo no livro de Lucas. Nós vamos terminar o capítulo 21, começar o capítulo 22. Enquanto vocês vão abrindo as escrituras, eu queria perguntar, vocês estão mais ou menos acompanhando o que está acontecendo lá em Israel com cessar-fogo com Gaza? Alguém fica acompanhando esse tipo de notícia das guerras? Já viram quando Israel estava atacando o Irã atacando Israel? Você viu que os governos eles ficavam sempre mandando recado um para o outro? Israel falava, se o Irã fizer tal coisa, eu vou aniquilar o Irã. Vou trazer a nação deles para o chão, vão virar pó. Vocês lembram quando começou, mas principalmente quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia ameaçando, a OTAN devolvendo a ameaça, a Rússia falando, vou jogar bomba atômica em todo mundo. O que é isso? Isso são retóricas, são ameaças que você faz ao seu adversário. Você não quer fazer aquilo que você está se propondo a fazer ou ameaçando fazer. Você quer só desencorajar o seu adversário a fazer qualquer coisa, né? E nós passamos por dois estudos, os dois últimos estudos, que a gente viu um pouco sobre a volta de Jesus, em que Jesus fala o que vai fazer, mas de maneira nenhuma ele faz isso como uma retórica ou um adversário que está querendo ameaçar ou intimidar o outro. Não, ele faz isso como um rei, como um juiz que decretou a sentença. Aquilo não é uma ameaça, aquilo é uma profecia, é uma promessa. E Jesus, ele olha para os olhos dos seus inimigos, aqueles que o crucificariam daqui a pouco, aqueles que já perseguiam ele há muito tempo, e ele diz que vai voltar. Ele diz que ele vai reinar e que todos esses inimigos estavam condenados. Ele vai dizer que vai destruir o templo, reconstruir o templo em 3 dias. Ai, escribas e fariseus! Ai de vocês, saduceus! Ai de vocês, sacerdotes! Ai de vocês que fazem tropeçar uma dessas crianças! Porque eu vou pagar. Eu vou vingar tudo o que está acontecendo. E depois desse discurso triunfante, depois de condenar cabalmente todo o sistema religioso dos judeus, virar as costas para o templo, ele é crucificado. Ele é morto. Você imagina na época, hoje a gente sabe que isso é uma vitória, mas você imagina na época as pessoas que estão vivendo isso. Você imagina os discípulos que foram para Jerusalém, depois de falar para Jesus, não vamos para Jerusalém, porque lá eles vão te matar. E Jesus falou, não, mas eu vou lá para morrer, justamente. Imagina como está a cabeça de todo mundo. E é nesse contexto que a gente vai ler os versículos de hoje. Capítulo 21 de Lucas. Nós vamos começar no versículo 37, e nós vamos até o capítulo 22, no versículo 13. Lucas 21, 37, a palavra de Deus diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia repousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois,
enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Pai, essa é a tua palavra. Como nós cantamos há pouco, Pai, nós precisamos de Ti em tudo, em tudo. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o Senhor, um pouco mais sobre a Tua soberania, um pouco mais sobre a obra que o Senhor fez, um pouco mais sobre nós mesmos, quem somos, Pai. Nos confronte com a Tua palavra, nos lave pelo poder regenerador dela, em nome de Jesus. Amém. Muito provavelmente vocês vão olhar a Bíblia de vocês e tem uma divisão ali, né? Ela é dividida por tópicos e aqui parece que corta no meio o tópico. E aí quando essa porção das Escrituras caiu para mim, eu fiquei lendo e eu falei assim, mas espera, são dois assuntos diferentes, são dois assuntos um pouco desconectados. Por que estão juntos? E eu rachei a cabeça, mas para tudo eu preciso do Senhor, eu não conseguia enxergar. E graças a Deus Ele mandou o irmão John MacArthur, e por essa pregação do John MacArthur eu entendi o que tem de conexão, por que Lucas colocou na sequência, porque essa divisão que essa divisão que há na Bíblia, foi o homem que colocou. Lucas seguiu. Então, se a gente vê, tem essa primeira parte que a gente leu ali, vai mais ou menos do 37 até o versículo 2, 37 do 21 até o 2 do 22, em que mostra que o povo era a favor de Jesus e que os fariseus o temiam. Aí depois entra numa parte ali até o versículo 6, em que mostra a traição de Judas, ou pelo menos ainda ele planejando ou se vendendo. E por fim mostra os discípulos indo para um lugar preparar a Páscoa. E para mim, de novo, com a ajuda desse precioso irmão, ficou claro a soberania de Deus em toda a preparação para a crucificação. Porque quem preparou a cruz de Cristo não foram seus adversários, foi Deus, foi Jesus. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra sobre esse preparo da crucificação. Essa primeira parte, que mostra o povo a favor de Jesus e os sacerdotes com medo. No versículo 37, diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Jesus estava todos os dias com o povo. A gente leu isso. Mas além disso, não era só com o povo que ele estava todos os dias. Ele estava com os fariseus todos os dias. Se a gente pegar o livro de Lucas, a narração que ele faz, até o capítulo 9 ali mais ou menos, mostra muitos milagres de Jesus. Jesus faz o milagre, mostra o seu poder e ele vira para todo mundo e fala assim, mas não espalha, não é chegada a minha hora, não conta para ninguém. Aí do capítulo 9 para frente, ele sai da Galileia e se dirige para Jerusalém. E até esse momento, até entrar em Jerusalém,
até a sua crucificação, até ele ser traído. O que ele faz é confrontar os fariseus, é ensinar o povo diariamente. Eles sabiam onde ele estava, eles sabiam onde ele ia no dia seguinte, ele sabia qual era a sinagoga e que hora que ele chegava quando ele estava em Jerusalém. Eles sabiam tudo. Todos os dias eles estavam com Jesus. Mas eles nunca fizeram nada. Por quê? Como a gente leu, porque eles temiam o povo. Jesus ensinava durante o dia e à noite se retirava para sua casa, dormir tranquilo, né? Não, ele ia para o monte. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E aí de manhã, bem cedo, o povo madrugava. Antes do sol sair, a multidão levantava. E o povo queria encontrar Jesus, porque queria ouvir os seus ensinamentos, porque se maravilhava com ele. Então não é à toa que os fariseus tinham medo. Esse povo gosta tanto desse Jesus, que o galo cantou, eles já estão do lado de fora da casa. Todo mundo na região o reconhecia como mestre, como um rabi. Talvez nem todos reconheciam como Messias, mas de fato reconheciam como um homem de Deus, um homem que faz milagres, coisas que ninguém fazia, fala com a autoridade que ninguém fala. Mateus, ele narra isso no capítulo 7, os versículos 28 e 29, quando Jesus termina o Sermão do Monte, ensina, o povo olha para ele e fala, aliás, a palavra fala que as multidões estavam maravilhadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então você imagina os escribas, eles temiam o povo, justamente porque o povo comparava Jesus com eles. Eles vão falar assim, não, esse tem autoridade, esse eu vi fazer milagre, vocês não. Quem são vocês? E aí vocês, que só falam da boca para fora, que a gente conhece a vida de vocês vão prender Jesus? Tenta, põe a mão nele, vamos ver o que acontece. Então os fariseus temiam, pensavam, o que vão fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, porque sabe o que está aí na esquina? A festa dos pães asmos. Ela inicia, o primeiro dia dela é a Páscoa. E o que acontece em Jerusalém na Páscoa? Jerusalém enche de pessoas. E se eles já estavam com problema com os que estavam lá, que se maravilhavam com Jesus e seguiam Jesus, eles pensaram, quando chegar a festa, aí complica de vez. Ele vai espalhar isso para muito mais gente. A gente vai perder a mão. A gente tem um prazo muito curto. A gente precisa agir, precisa fazer alguma coisa. Porque ele vai levar todo o povo. Ele vai estar com a faca e o queijo na mão para fazer tudo aquilo que ele profetizou. Ele falou que ele vai destruir tudo. Eu já sei como que ele vai fazer. Ele vai levar todo mundo, ele vai maravilhar todo mundo e eles vão se revoltar contra a gente. Por quê? Porque é como eles pensavam, é como eles fariam. Mas não é o jeito que Jesus tinha planejado fazer as coisas. Os fariseus olhavam e falaram, esse povo acabou de gritar glória a Deus nas maiores alturas quando ele entrou em Jerusalém. Vai ser incontrolável. Mas Jesus dizia que ele ia para Jerusalém com um propósito específico. Ele foi para Jerusalém para ser preso pelos principais escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, para que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas os sacerdotes não sabiam disso, estavam preocupados. E aí, quando eles estavam reunidos e não sabiam mais o que fazer, já sem esperança, recebem um presente. Abre a porta e entra Judas, um dos 12, um dos próximos, um dos íntimos, um dos quais o Senhor chamava de amigo.
Ele entra na porta com o presente da traição. É por isso que a gente lê no versículo 3, olha como a palavra vai dizer: Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12, e este foi voluntariamente entender-se com os principais sacerdotes e capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Você vê que aí Roma também já estava envolvida, né? Os fariseus já tinham convencido os romanos a prender Jesus. Só precisava saber como. E aí chegou o presente. Então, versículo 5. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava a boa ocasião para entregar, sem fazer tumulto, quieto. O que leva alguém a trair outra pessoa? O que levou Judas a trair Jesus? Porque a traição é algo muito doloroso. A gente pode, numa guerra, perder para um inimigo, isso vai doer? Vai. A gente pode perder para um rival, pode perder um emprego, pode terminar um namoro, pode perder a final do campeonato. Essas coisas doem. Você pode perder alguém querido. Isso tudo machuca. Mas são coisas que, em tese, estão na equação. Você pode conseguir a promoção, mas você sabe que você também pode ser mandado do emprego. Você sabe que numa batalha você pode ganhar, e você quer ganhar, mas o perder faz parte. Agora, a traição é algo que você não está contando. É alguém que você confia, é alguém que você ama, é alguém que de fato você não espera. E o que levaria Judas a trair o seu amigo, o homem mais justo do mundo, o puro, o santo, o bom, o companheiro, o consolador, o professor, o inocente? O que leva a fazer isso? E aí que pego a ajuda do meu outro amigo, o outro irmão Sproul, que ele dá 3 motivos e a gente às vezes não leva tanto em consideração. Ele coloca que Judas traiu por 3 motivos: dinheiro, por causa de Satanás, e porque Deus predestinou ele a fazê-lo. E a gente fala assim: não, mas peraí, o dinheiro, isso é uma motivação muito pequena para ele trair o Salvador. Tem algo muito mais espiritual por trás, né? Forças das trevas. Ele era o pior cara do mundo, certeza. Dinheiro é uma explicação, sei lá, mesquinha, simplista. Será? Judas era quem cuidava de fato do dinheiro, era quem roubava o dinheiro dos apóstolos. E aí eu vou pedir para a gente abrir num versículo bastante conhecido, que é 1 Timóteo 6:10. A gente conhece, já leu, já releu, mas a segunda parte desse versículo me chamou a atenção de um jeito que não tinha até então, para mim, pelo menos. 1 Timóteo 6:10, a palavra de Deus diz assim: porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. A gente sabe que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Tudo bem, mas presta atenção na sequência. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Parece que descreveu Judas aqui. Por causa da cobiça do dinheiro, as pessoas se desviam da fé. Não é pouca coisa. Não é uma explicação simplista. Dinheiro é a única coisa que Jesus chamou de Senhor, além dele. Ele falou assim: ó, você pode servir a 2 senhores, ou ao dinheiro ou a mim.
E Judas é um exemplo claro disso. Judas. Só Judas? Qual que é a posição que o dinheiro tem na nossa vida? O que eu seria capaz, e agora de verdade pensa, o que você seria capaz de fazer por dinheiro? Ou talvez, e eu não estou falando, R$100, 10 mil. Não, coloca valores altos. Até onde você chegaria? Ou você já teve alguma oportunidade? Já fez algo por dinheiro? Seja sincero, examine o coração. Eu e você, só. Vamos examinar dentro de nós. Você já traiu alguém por dinheiro? Não, Bruno. Jamais, jamais. Até, dinheiro do bolso não faz mal para ninguém, beleza, gosto, mas nunca cheguei ao ponto de fazer isso. Tá, mas o quanto a sua vida, então, é voltada pro dinheiro? Quantas vezes você escolheu trabalhar um pouco mais, ou seja, estudar um pouco mais, ou seja, qualquer coisa um pouco mais, porque você estava olhando para aquele pote de ouro no final do arco-íris, e para isso você deixou em casa, ou sei lá onde, pessoas que você ama, só para conseguir 30 moedas de prata. O quanto isso toma a tua mente, quando esse assunto vem à mente do dinheiro, o quanto isso de fato te perturba. Quanto você gostaria de ter mais? O quanto você acha injusto o irmão que está sentado do seu lado ter prosperado mais do que você nessa área? O quanto você já não ressentiu esse irmão por causa disso? O quanto você não ressentiu a Deus por causa de onde você nasceu ou porque você não tem mais? Judas, ele se indignou com uma mulher que tinha bastante e quebrou um vaso de alabastro para ungir o Senhor, para honrar a Jesus. Ele olhou e falou assim: ela está louca? Metade desse valor eu vendi a Jesus. Pois é, foi exatamente isso que ele fez. Metade do valor ele vendia a Jesus e vendeu. Imagina, especulando o pensamento de Judas, quando ele está lá, no meio daquela confusão, Jesus falou que ia morrer. Ele falou: cara, eu larguei tudo por causa desse. Eu larguei tudo. E agora está aqui, ele vai morrer, e eu vou fazer o que da minha vida? O que vai sobrar de mim? Está todo mundo já querendo pegar Jesus, a gente já sabe que eles estão querendo pegar Jesus, eu já sei que Jesus quer se entregar, e aí, o que vai ser de mim? Não me entenda mal, eu gosto dele, eu amo, ele é meu amigo, mas, cara, eu tenho que cuidar de mim, né? Se eu não cuidar de mim, claramente Jesus não vai cuidar. Como dói meu coração olhar para mim e pensar tanto isso. Eu confio no Senhor, mas, olha, se eu não fizer aqui eu preciso. Se eu não der um jeitinho, se eu não mentir nisso, cara, eu tenho que mentir para o governo, porque se eu falar para eles, a escola não abre, eu tenho que sonegar imposto, a empresa não vai dar lucro, eu confio no Senhor, mas eu preciso me virar. Gente, não é pouca coisa o dinheiro, que a gente não se iluda com isso. Mas não foi só o dinheiro, Satanás entrou nele. A palavra diz explicitamente que Satanás entrou. Isso é algo que Satanás queria pessoalmente cuidar. Ele falou: não, essa aqui, olha, deixa que eu não vou nem mandar emissários, vou eu. Mas não se iluda.
O fato de Satanás ter entrado em Judas não diminui a responsabilidade e a culpa de Judas, ao contrário. Satanás entrou em alguém que estava absolutamente disposto, alguém que pensava a mesma coisa que ele, queria a mesma coisa que ele. Satanás entrou no seu filho. O fato de Satanás ter entrado não exime a culpa de Judas, não. Só explicita ainda mais. A palavra diz que se nós rejeitarmos deliberadamente o Senhor, tem hora que o Senhor fala assim, vai. E aí, Satanás entrou, porque Deus permitiu que ele entrasse. Porque Judas já tinha ido há um bom tempo. E aí é o terceiro ponto. O primeiro é dinheiro, o segundo é Satanás, e o terceiro é porque Deus determinou que assim fosse. Mas Deus determinou que assim fosse, de novo, isso não diminui a culpa de Judas. Ezequiel 35 vai mostrar Edom sendo escolhida por Deus para atacar Israel e vencer, levar cativo. Ezequiel 36 começa com uma profecia de Deus para Edom. E ele vai dizer assim, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. Mas pera, não foi Deus que mandou Edom destruir Israel? Como que eles vão pagar pelo que eles fizeram? E a palavra vai dizer, porque vocês gostaram. Vocês sentiram prazer na maldade. Vocês são os instrumentos, mas vocês sentiram prazer. Jesus fala que é necessário que haja mal do mundo, mas ai daqueles por meio de quem o mal vem. A vontade do homem não é violada. O Senhor endureceu o coração de Faraó. De que maneira? Faraó era bom e Deus transformou ele em mal. Não. Faraó era mal. Deus simplesmente reteve a graça dele. Ele falou, então agora você se endureça. E aí eu vou mandar a ocasião para que você se endureça ainda mais. É esse caminho que você quer? Então agora você vai mergulhar nesse caminho. O propósito de Deus, a determinação de Deus para que Judas traísse Jesus, não é Deus empurrando Judas para que ele traísse. É Deus tirando a mão dele e permitindo, porque se Deus não estivesse agindo, Judas teria traído antes. Mas a responsabilidade do homem e a soberania de Deus é algo que nossa cabeça buga um pouco. E aí eu queria pegar um pedacinho da Confissão de Fé Batista de 1689, vai travando aqui. Confissão Batista de 1689, que fala, no capítulo 3, sobre os decretos de Deus. E presta atenção, eu vou ler 2 vezes, porque é complexo. Mas vamos lá. Olha o que diz o primeiro parágrafo do capítulo 3 da Confissão. Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Vou ler uma segunda vez um pouco mais rápido. Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente
todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Eu não consigo explicar melhor do que isso. Ele decreta todas as coisas, porque ele é sábio, bom, justo, perfeito. Inclusive o mal que acontece, sem que ele seja responsável ou goste disso. E sem que isso violente a vontade da criatura. Ele faz o mal porque ele quer fazer o mal. Mas é como Gênesis 50, 22 diz, né? José vai dizer, vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. O Senhor decreta todas as coisas, porque um bem maior viria. E foi assim que Judas traiu. Por dinheiro, empurrado por Satanás, e pelo decreto do nosso Senhor. E aí, os sacerdotes, imagina que presente maravilhoso. Esse homem absolutamente perverso, na plenitude da sua iniquidade, dando, ou melhor, vendendo, né? Porque malandro não dá nada de graça. Jesus para eles, sem que eles fizessem esforço nenhum. Então eles combinaram, se alegraram, combinaram em dar dinheiro. Claro que se alegraram, eles não tinham mais como resolver o problema, eles não sabiam o que ia fazer. Mas eles ainda tinham um problema, e que era a multidão. E aí Judas concordou, e ele buscava uma boa ocasião de entregar sem tumulto. Então, está tudo certo, está na mão de vocês, mas agora a gente tem que ver o que vai fazer com a situação. Tem que ver com o que a multidão vai pegar, temos que ver como que vai ser o horário. Provavelmente à noite. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou descobrir quais são os planos de Jesus, aí eu volto aqui, falo para vocês, vocês preparam os guardas e a gente consegue pegar Jesus. Aí, eles falaram assim, beleza, vamos lá. Judas saiu. Mas é uma pergunta que eu quero fazer. Será que os sacerdotes, eles queriam matar Jesus logo? Será que era a intenção deles matar Jesus logo? Será que era a intenção de Judas matar Jesus logo? Será que era a intenção de Satanás matar Jesus logo? Satanás, a gente sabe que não, né? Satanás não queria que Jesus morresse. A gente sabe isso porque Jesus, quando estava conversando com Pedro falou assim, não, de maneira nenhuma, você não vai morrer, Senhor. O que Jesus fala? Para trás, Satanás. Porque você não está pensando as coisas do Senhor. Espera aí. Então, Satanás não queria que Jesus morresse. Então, tinha um imbróglio ali que precisava ser resolvido. Eles precisavam saber quando que ia acontecer, e mesmo quem queria fazer ainda não estava muito concorde, né, no que ia fazer. Então, a partir desse momento, Judas, além de se preocupar muito com o dinheiro, ele passou a se preocupar também com uma coisa de Jesus, a agenda. Para primeiro prender, depois ver o que faz com a execução. Porque executar ele na Páscoa, isso ia revoltar a multidão. E aí a gente vê Judas volta, está com Jesus e chega de fato o dia da festa. Veja o versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, aqui parece que muda completamente de assunto, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram, mas onde queres que a preparemos? Então Jesus explicou, ao entrares nas cidades, encontrareis um homem com um cântaro de água.
Seguiu até a casa que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde é o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Pensa comigo. Jesus falou para os 2 discípulos. Judas já tinha voltado. E ele fala para Pedro e João: vocês precisam preparar a Páscoa. Sabe por quê? Porque eu avisei para vocês que a gente vinha para cá para comer a Páscoa, não foi? Foi. Beleza. E aí eles chegaram no dia e falaram: tá bom, mas você falou que a gente ia comer a Páscoa, mas no próprio dia a gente ainda não sabe onde é. Como que eu vou preparar as coisas? Como que vai ser? Mas enfim, não, Jesus sabe que faz as coisas, a gente fica tranquilo, né? Daí ele vai e chama Pedro, João e fala: chegou a hora, vai lá, prepara a Páscoa para que a gente a coma. E aí eu imagino a cara dos dois, né? Porque Jesus só falou isso: vai preparar a Páscoa para a gente comer, mas ele não tinha falado onde. Então tá lá os dois. Né? Tipo, próximo, continua, e aqui vou especular. Judas, um pouquinho distante, fala: vai lá preparar a Páscoa para que a gente coma. Judas já: preparar a Páscoa? Deixa eu tentar escutar onde vai ser isso daí. Só dar aqueles 2 passinhos mais perto. E aí, como Jesus não fala nada, está lá Pedro, João, e eles fazem a pergunta mais óbvia do mundo, né? Mas, Senhor, nós estamos no monte. Onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? E aí Jesus vai dar instruções que são aquelas chamadas mais vago impossível. Jesus vai dizer: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Não fala o nome do homem, não fala a cor do olho dele, a altura, cor da pele, qualquer cabelo, tem cabelo, não tem cabelo. Que parte da cidade, entrar na cidade, mas que horas que eu preciso entrar na cidade para encontrar esse cara? Tem uma informação aí que, de fato, um homem levando um cântaro de água não era algo comum naquela época. Quem fazia isso eram as mulheres, elas que colhiam a água. Mas fora isso, nenhuma informação, nada. Um homem com um cântaro de água. E aí ele dá mais instrução. Segue ele até a casa que ele vai entrar. Beleza, vamos seguir ele até a casa que ele vai entrar. E em que rua que fica essa casa? Qual que é a cor da casa? Ela é grande, ela é pequena? É casa de porta azul? Que informação que tem? Nada. Até agora tudo no escuro. Então eles provavelmente ainda estavam com aquela cara. Continua. Aí Jesus dá a terceira instrução. Conversa com o dono da casa. Que dono da casa? Você imagina Judas já com o ouvido, fala: agora eu pego. Dá alguma informação. Não veio nada. O que Jesus falou? Jesus falou para eles: acha um cara que vai num lugar e fala com o outro cara. Foi basicamente isso. Será que Jesus já tinha conversado com ele antes? Será que já tinha feito esses preparativos? Será que ele fez isso de forma sobrenatural? Não importa. Né? Jesus tinha capacidade para ambos. O fato é, Jesus frustrou o plano de emboscada de Judas. Judas, apesar de ter traído Jesus, não pôde determinar nem a hora em que ele ia trair Jesus. Se Jesus falasse só para Pedro e João, você imagina Judas chegando depois para eles e falando assim: onde vocês vão preparar a Páscoa? Eles desconfiavam? Não. Ele fala assim: não, Judas, vai ser na casa lá do João Marcos, que nós vamos fazer a Páscoa. Beleza. Aí Judas preparava tudo e já prendia Jesus. Mas eles todos só descobririam quando chegassem lá. E todos que chegassem nessa casa não iam sair mais. Então Pedro e João, quando chegaram, o que eles tinham que fazer? Preparar a Páscoa. Jesus falou: vai lá preparar a Páscoa. O que tem que fazer para preparar a Páscoa? E a gente vê que a palavra diz que eles chegaram e foram preparar. O que você tem que fazer? Você precisa
preparar as ervas, fazer o pão, ainda que o pão seja rápido. Você precisa matar o cordeiro precisa ser morto naquele dia. Você precisa assar o cordeiro e você precisa fazer uma festa legal, né? Porque são pelo menos 12 discípulos mais Jesus e, no mínimo, o cara que levou o cântaro de água e o dono da casa. Mas, no mínimo. Então, uma refeição grande, não dava tempo deles ficarem indo e voltando, até porque Jesus disse no mesmo dia, chegou o dia de começarem a Páscoa. Judas, quando chegou para comer, ele também não saiu mais. Sabe por quê? Porque não é Judas quem ia tomar a vida de Jesus. Não é Judas quem decidia quando a hora tinha chegado. Jesus se entrega voluntariamente. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras o povo intentando, os fariseus intentando contra Jesus, e ele saindo, porque ele diz: não chegou a minha hora. Mas até quando chega a hora, é o minuto exato que o Senhor vai determinar. Porque Judas só foi quando o seu dono, o seu mestre, como fala para um cachorrinho, senta, levanta, vai e volta, quando Jesus olhou para ele e falou assim: o que você tem para fazer, agora você vai, depressa. E aí ele levantou e foi. Aí a pergunta: mas Bruno, todo esse trabalho para algumas horas? Porque se Judas descobrisse onde eles iam comer a Páscoa, eles iam prender Jesus o quê? 2, 3 horas antes? Sei lá. Quanto tempo ia ser isso? Quanto tempo não ia ser? O que aconteceu? O que aconteceria? O que aconteceu nesse período que, se não acontecesse, mudaria a história? Será que tem coisa aí? Entre o começo da Páscoa, eles começarem a comer, e Jesus ser preso, aconteceu só os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Aconteceu a instituição da ceia. Isso permitiu que, de fato, Jesus fosse sacrificado, como diz que ele deveria ser sacrificado em Êxodo, capítulo 12. Os capítulos 13 a 17 de João, será que tem alguma coisa relevante? Depois vocês deem uma lida, mas Jesus lava os pés dos seus discípulos, dá um novo mandamento, fala para Pedro que Pedro ia negá-lo. Ele fala que ele vai preparar uma morada para nós nos céus. Ele fala para Filipe que quem vê ele vê o Pai. Ele promete um outro Consolador, a vinda do Espírito Santo. Ele faz oração sacerdotal. Isso só o que João narrou, tá? Ele institui a ceia. Ele substitui o sacrifício, as ervas amargas, os pães asmos, pela santa ceia do Senhor. Ele celebra o que seria a última ceia de Páscoa legítima, ou a última Páscoa judaica legítima. Porque ele está prestes a acabar com isso, porque ele não está mais preocupado com o livramento do povo do Egito, e sim com o livramento do povo dos seus pecados. Quando nós lembramos da Páscoa, nós não fazemos com ervas amargas, de maneira apressada, porque depressa nós saímos do Egito. Não, nós celebramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos livrou do nosso pecado, da condenação, da culpa, do medo, da vergonha. Nós não lembramos o Egito, nós celebramos o Calvário. E por fim, ele é sacrificado de acordo com o que a palavra disse que deveria acontecer. O cordeiro sem defeito descrito em Êxodo. No 14º dia do mês, no crepúsculo da tarde, o Senhor é sacrificado. Mas isso acontece um dia depois. Ele tinha que ser imolado na Páscoa. Mas como? Porque, como eu falei, os fariseus queriam mais prender, esperar a festa passar, passa o fuzuê e sacrifica.
e sacrifica, e mata Jesus. Satanás não tinha nem interesse que isso acontecesse. A multidão menos ainda. Talvez só Judas quisesse que ele morresse rápido, mas o que travava de fato a morte de Jesus? Qual que era o empecilho da morte de Jesus? Era o povo. Mas no dia seguinte, Jesus faz a ceia, e no dia seguinte, o povo que havia cantado Hosana a Deus nas maiores alturas, está gritando, crucifica-o. O que aconteceu? O que levou o povo a fazer isso? Lucas capítulo 19, os versículos 47 e 48 dizem o seguinte. Lucas 19, 47 e 48. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, atinavam como fazê-lo, porque todo o povo, presta atenção nessa palavra, todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. O povo se maravilhava quando Jesus falava. Quando Jesus falava, eles se dobravam. Mas Isaías disse que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Quando Jesus se calou, o povo gritou, crucifica-o. Por que ele se calou? Porque era chegada a hora dele. Não era o povo que determinava se ele ia morrer ou não. Não eram os escribas, não eram os fariseus, não eram os sacerdotes, não era Judas. Eles não determinavam nada. O Rei soberano, Criador do universo, ele não se rende aos homens, nem mesmo àqueles que iam matá-lo. Ele voluntariamente se entrega, tendo todo o poder para aniquilar qualquer um deles com o sopro da boca. Mas não, ele se humilha. Ele já se humilhou o suficiente quando ele se tornou homem, uma criatura reconhecida em figura humana como eu e você. Isso já seria humilhação suficiente. Mas ele foi além. Ele foi além porque ele se fez semelhança de uma criatura que pecou contra ele. Não contra um e o outro, contra ele. Ele se humilhou porque essa criatura que pecou contra ele também é a criatura que o traiu. Por quê? Por que ele fez isso? Recebe um beijo de Judas. Fala, amigo, por que você fez isso? Ele olha para trás, vê o trono vazio, o céu fechado diante dele. Ele se entrega nas mãos dos fariseus que vão colocar uma coroa para zombar, cuspir, bater. Por que ele se entrega assim? Vocês sabem a resposta. Mas pensa com cuidado. Foi por mim? Foi por você? O que a gente fez para merecer isso? Para merecer o amor de Deus, para merecer o favor de Deus? Eu posso dizer o que eu fiz. Porque tudo que eu fiz na minha vida é pecar contra Ele. Se for olhar a minha vida, tudo que eu fiz é acumular condenação, é acumular ira de Deus para o dia do juízo final. O salário do pecado é a morte, não é? Então eu preciso de fato, como a palavra fala, eu preciso de fato de uma eternidade para pagar os meus pecados. Eu preciso de fato passar uma eternidade no inferno, debaixo da ira de Deus. E aí falar que não é suficiente, eu ia falar isso não seria suficiente, mas a eternidade não tem fim.
É isso de fato que eu preciso. Sabe? Um pecado de Adão trouxe o mundo onde está. Quantas vezes você pecou? Hoje. Eu sei que a minha condenação é a tua condenação, e eu falo isso com certeza bíblica. Sabe o que é? Você está na mão, você se sentir na mão de um justo juiz, com todos os pecados que você cometeu, e você ser julgado por cada palavra, por cada ação, por cada pensamento que você teve. Sabe aquela história que o Paul Washer usa, fala do DVD, eu vou modernizar o pendrive. Se a gente conseguisse tirar o nosso pensamento só do dia de hoje, tudo que a gente pensou, coloca num pendrive e projeta no telão. Quem aqui teria coragem de se expor dessa maneira? Isso porque nós estamos do lado de pessoas que fazem, pensam a mesma coisa que a gente. Agora você imagina, você está na mão de um Deus justo, santo, puro. Por que ele veio? Por mim e por você? Ele veio justamente porque eu e você, a gente não tem nenhuma saída. Nós não temos chance. Nós não temos nada para oferecer. Ele veio porque ele veio morrer a morte que era para eu morrer. A tua morte, a tua condenação, a tua cruz. Foi isso que ele veio fazer, viver, morrer, pagar, porque nós não temos condição. E ele fez isso voluntariamente. Ele fez questão de mostrar para a gente que foi voluntário, até a hora que ele foi crucificado. Cada detalhe da crucificação não foi o homem que preparou, foi Deus preparando a salvação para a gente. Nós fomos livres da condenação do pecado, justamente porque ele preparou cada detalhe daquela cruz infame, para transformar o pior ato de toda a história na maior salvação de toda a história. E não se enganem, ele não é um salvador mártir, um herói mártir. Não, ele é o rei, ele é o soberano. E ele provou isso quando ele triunfou, sendo ressuscitado por Deus 3 dias depois. Quando de fato ele cumprira a profecia de reconstruir o templo em 3 dias. E mais, sim, tem mais, tem muito mais. Ele não veio só tirar a gente da condenação e da culpa do pecado. Ele veio livrar você dos seus próprios pecados. O anjo, quando encontra e anuncia o nascimento de Jesus a Maria, ele fala para ela: você dará à luz um filho. Aliás, ele fala isso com José. Ela vai dar à luz um filho e vai pôr o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Não só da condenação, mas você não está mais preso a cometer sempre a mesma coisa. Você foi morto naquela cruz, juntamente com Ele, para que você ressuscitasse em novidade de vida. Tchau, velho homem. Adeus, coração de pedra. Não tem mais velho Adão. Não tem mais uma propensão exclusiva para o pecado. Quem vive em você é esse soberano que fez tudo isso, que planejou tudo isso. Ele vive em você, ele aniquilou o pecado. Você não é mais escravo. Por que ele veio? Foi por isso. Porque a gente não tinha condição de nos salvar. Nós não tínhamos condição de nos salvarmos.
Assim como nós não temos condição de viver a nossa vida sem Ele. É Ele quem faz tudo. Ele veio para mostrar quem Ele é. Abre em Efésios 2. Ele vai mostrar, aliás, Ele mostrou, Ele mostra, e Ele vai mostrar quem Ele é por toda a eternidade. E foi para isso que Ele veio. Efésios 2, versículo 5, a palavra fala que nós, estando mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, presta atenção, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por toda a eternidade, nós estamos lá, sendo expostos por Deus, para que toda a criação saiba o quão gracioso Ele é. Porque não importa o que você fez, não importa o quão baixo você foi, Ele vai além, Ele te salva. O que Ele fez é muito maior, e Ele vai ser louvado por toda a eternidade. Se você crê nisso, oh, que delícia que é ouvir. Saber que Ele é soberano sobre tudo, sobre mim, sobre você, sobre as nossas aflições, sobre a sua própria crucificação, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E eu vou fazer só um parêntese. Ele é soberano sobre todas as coisas, até sobre as aflições. Não importa o tamanho da aflição que seja, não importa o tamanho do problema que você tenha, não importa o tamanho da doença, não importa o tamanho do rombo financeiro, não importa o tamanho da morte que você enfrentou na família, não interessa o tamanho da aflição, da angústia e da dor, o Senhor é soberano sobre isso. E isso não é algo que nos faz ter raiva dele. Ao contrário, isso é uma esperança para nós, porque você imagina se o pior momento da tua vida aconteceu porque Deus não estava no controle, porque Ele não conseguiu controlar aquilo, isso escapou. Que tipo de Deus é esse? Não, o Senhor é soberano, mesmo sobre as nossas aflições. Então saiba que você está nas mãos dEle, não interessa o que você está passando, e é Ele quem vai te tirar disso. E Ele só te colocou aí, porque se você é filho de Deus, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele te colocou aí porque Ele vai fazer você passar pelas tribulações para tirar o mal que está no teu coração, para expor aquilo que você não sabe que está no teu coração, porque Ele quer que você seja igual ao Filho dEle. Nós fomos feitos co-participantes da natureza divina. Gente, isso não é pouco. Agora, se você não crê, clame, se arrependa, creia no Evangelho. Porque sozinho, qualquer um de nós só consegue acumular a ira de Deus para esquentar um pouco mais o termostato do inferno para nós. É isso. É isso. A gente viu um povo que era a favor de Jesus, que colocava medo nos sacerdotes. Um povo que se maravilhava, louvava, exaltava o Senhor. Mas esse povo não foi capaz de impedir a crucificação do Senhor. Um povo que saiu de glória a Deus para crucifica-o em um dia, em uma noite. Esse é o poder do nosso Senhor. Nós vimos uma traição, um amigo, alguém próximo, que não pôde antecipar a morte dele. Nada pôde contra o Senhor, senão a favor dele.
e ele foi crucificado. Nós vimos também que nós temos a tendência de sermos como Judas. E todos nós aqui, todos nós, já traímos o nosso Senhor. Talvez não da mesma forma, mas nós já traímos o nosso Senhor. Mas a gente também sabe que Ele nunca vai trair a gente. A palavra fala que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É por isso que Ele preparou a crucificação. A morte de Jesus não foi o fim, foi o começo. Não era o final da sua vida, era o objetivo dela, uma sombra da cruz que podia ser vista desde a manjedoura. Toda a Escritura, tudo da vida do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Ele. O Antigo Testamento apontava para a sua morte. Desde Adão, que pecou, e aí morre algum animal, muito provavelmente o cordeiro, um inocente, para cobrir o pecado dele, até estabelecer de fato a Páscoa, que apontava para o inocente cordeiro que seria morto, tudo aponta para ele. Cada detalhe da crucificação nas suas mãos. Nós vemos um Jesus que clama ao Senhor: afasta de mim esse cálice, e soa sangue, tamanha angústia, que quando o Pai fala não, ele fala, tá ok, não é não. Ele vai, depois disso, a minutos de ser preso, e tem uma refeição com amigos. E a palavra fala que eles comeram toda a refeição, e depois de ceiar, Jesus partiu o pão, ou seja, ele descansou no Pai, mesmo frente a tamanha angústia. Porque ele quis se entregar. Não foram os judeus, não foram os capitães, não foram os sacerdotes, não foi a multidão, não foi Judas. Foi ele que se entregou. E a morte dele, meus irmãos, basta. Isaías também diz que a Deus agradou moê-lo. Deus se satisfez na morte dele. Não tem mais nada que a gente precise fazer, pagar. Não tem mais nada. Aquele que foi soberano até sobre a sua própria morte, não seria também sobre a tua salvação? Vamos ler mais uma vez esse texto e a gente encerra. Lucas 21, 37 até Lucas 22, 13. A palavra de Deus diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes, os escribas, em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde quer que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei-o ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado.
ali fazia os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Pai, que segurança é estar nas tuas mãos. Que segurança é depender de ti. Que segurança, Pai, é saber que a nossa salvação, ela está no teu Filho. O Senhor me conhece. Melhor do que eu mesmo, mas muito melhor do que eu mesmo. O Senhor sabe, Pai, mais do que eu mesmo, que eu não teria condição nenhuma, não só de ser salvo, Pai, mas eu também não tenho condição nenhuma, a parte de Ti, de viver, que dirá viver para Ti. Mas a obra do Teu Filho foi completa, Pai. Oh, glória a Ti, que a obra do Teu Filho foi completa. Haja nos nossos corações, Pai. Haja nas nossas vidas, haja nas circunstâncias à nossa volta. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor faça o que for necessário. Seja aflição, seja o que for, Pai, mas que o Senhor nos molde à imagem do Teu Filho, conforme a Tua vontade, conforme a Tua determinação, conforme o Teu propósito, conforme o Teu plano, porque tudo vem de Ti, por meio de Ti, e tudo, Pai, é para Ti, inclusive as nossas vidas. Nós Te louvamos por tamanha segurança de estar nas mãos de Ti, um Deus tão amoroso. E é no nome do Teu Filho, aquele que fez tudo por nós, Pai, que nós oramos. Amém.